Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou atendendo ao pedido do Rafael, que perguntou se a Prof. Mai não poderia fazer um vídeo comparando dois livros que tratam do uso sutil dos óleos essenciais, portanto da aromaterapia energética, da psicoaromaterapia vibracional, que são os livros Cura Vibracional, da Deborah Eidson, publicado pela editora Laszlo, e o livro Guia Completo de Aromaterapia e Cura Vibracional, da Margaret Ann Lambo, publicado pela editora Pensamento, tá? Esse aqui é um livro de 2016 e esse é um livro de, se eu não me engano, 2021. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu já digo se é 2021 mesmo. Isso, não, 2020, tá? Bom, eu achei um tema bem legal falar de livro, eu nem preciso de muito estímulo, viu, Rafael? Falou assim, Maíra, fala de livro? Falo. Sem esforço, adoro, né? E aí, para fazer uma comparação sobre esses dois livros, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que, enfim, os dois livros de fato falam sobre a utilização de uma psicoaromaterapia vibracional, sutil, energética. Então são dois livros que não estão muito interessados em propriedades farmacológicas dos óleos essenciais e talvez estejam um pouco interessados em propriedades aromacológicas dos óleos essenciais, ou seja, aquelas propriedades olfativas dos óleos essenciais que acabam fazendo pequenas alterações no comportamento, trazendo pequenas sensações de bem-estar, como por exemplo, animação, um pouco de atenção, um pouco de foco, diminuir um pouquinho a tristeza, mas sempre alterações transitórias no comportamento. Não é esses dois os objetivos desses livros, tá? Esses livros focam principalmente na parte espiritual da nossa existência. E vão usar os óleos essenciais, claro que também pelas suas propriedades olfativas, mas principalmente pelas lições energéticas, pelas questões sutis, espirituais que os óleos essenciais podem colocar em movimento dentro da gente. Primeiro vamos falar do livro mais antigo, que é o Cura Vibracional, publicado em inglês originalmente com o título de Vibrational Healing, da Deborah Eidson, que é uma autora que hoje em dia nem trabalha mais nesse campo. Ela se transformou numa fotógrafa e o site dela, Stream of Light, é principalmente do trabalho fotográfico dela. Mas quando ela lançou esse livro, ela se dedicava muito à medicina tradicional chinesa. E na verdade, a espinha dorsal do livro da Deborah Eidson é a medicina tradicional chinesa. Sobretudo porque ela vai utilizar os óleos essenciais principalmente nos pontos da acupuntura e também no percorrido dos meridianos. Embora ela trate um pouco da utilização dos óleos essenciais nos centros energéticos, que são os chakras, e quando a gente fala dessa anatomia esotérica, os chakras estão muito mais relacionados ao hinduísmo, por exemplo, ao tantra, ela estrutura o livro dela de fato em função da acupuntura, dos meridianos da acupuntura, dos acupontos, e em algum momento ela também vai falar de reflexoterapia plantar e palmar. E uma coisa importante do livro da Deborah Eidson é que quando ela trata de cada óleo essencial, ela trata os óleos essenciais na sua utilização dentro dos meridianos e dentro dos pontos. De tal maneira que essa relação, use este óleo neste ponto ou neste meridiano para obter tal efeito, é tão intrínseca, é tão fechada essa relação, que quase não sobra espaço para a gente utilizar os óleos essenciais de outra maneira, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer no livro da Deborah Eidson é essa estrutura calcada na medicina tradicional chinesa. Claro que quando a gente vai ler sobre o que a Deborah fala de determinado óleo essencial, ela traz algumas questões desse óleo essencial, que são as chaves energéticas que esses óleos essenciais colocam em movimento, que você até pode utilizar sem a preocupação de aplicar os óleos em determinados meridianos, em determinados pontos da acupuntura. Você conseguiria mais ou menos aplicar esse conhecimento para um uso inalatório, para um uso numa massagem, num roll-on, num perfume terapêutico, mas parece que o racional que ela montou para dizer por que esse óleo tem essa chave energética e não outra, está calcado de fato na medicina tradicional chinesa e como os elementos da MTC se expressam em cada um desses óleos essenciais.
Eu acho que a leitura desse livro é uma leitura que, se você é um profissional da MTC, é muito mais bem aproveitado do que se você não é um profissional da MTC. De maneira que, para cada prancha de óleos essenciais, veja que ela vai trazer assim, ela vai falar sobre a transformação que esse óleo proporciona, os problemas de crescimento espiritual e cura que esse óleo proporciona, as influências energéticas sobre os corpos sutis e os chakras ou chakras, e depois ela vai falar sobre a energética desse óleo essencial, a utilização do óleo nos pontos e nos meridianos e algumas precauções com relação à toxicidade, evidentemente. Quando a gente pega uma ficha de óleo essencial, a gente diz o seguinte: até aqui, ou talvez até aqui, a gente consegue ler sem entender medicina tradicional chinesa. Aqui já começa a ficar difícil, mas aqui a terceira página, se você não entende de MTC, você boia, é a mesma coisa que nada. Então, realmente, entender a dinâmica entre os elementos, algumas das teorias mais importantes da medicina tradicional chinesa, ajudam a gente a aproveitar melhor o livro da Deborah Eidson. Já o livro da Margaret Ann é um livro que é muito mais abrangente e ele não está calcado numa racionalidade médica como é o livro da Deborah Eidson. O livro da Margaret Ann é um livro, digamos assim, mais abrangente, porque ela vai trazer a questão do uso dos óleos essenciais, por exemplo, aplicado com astrologia, aplicado com cromoterapia, aplicado com numerologia, aplicado com florais de Bach, aplicado, por exemplo, com cristaloterapia, né? Ou gemoterapia, enfim. E nesse sentido é um livro mais prático pra gente, porque a gente não precisa conhecer apenas exatamente daquele assunto para entender qual que é o racional da coisa que está por trás daquelas indicações terapêuticas, mas a gente pode, de repente, eu não entendo aqui de anjos e mestres ascensionados, mas eu entendo de numerologia. Não entendo de numerologia, mas eu entendo de astrologia. Então é um livro, o da Margaret Ann, que é mais palpável, está muito mais fácil da gente realmente aplicar. E ela acaba trazendo algumas informações da farmacologia dos óleos essenciais num grau que é um pouquinho mais aprofundado do que o livro da Deborah Eidson, que praticamente vai falar só das questões de toxicidade. Apenas para dar um exemplo de como é que o livro da Margaret Ann está dividido, quando ela pega a prancha de um óleo essencial, ela sempre vai trazer esse quadro em que ela fala o nome botânico, as notas perfumísticas daquele óleo essencial, o método de extração, as partes que são extraídas, a fragrância, qual que é a conotação daquela fragrância em termos perfumísticos, quais são as cores, energeticamente falando, daquele óleo essencial, em que chakras que atuam, quais são os signos astrológicos que tem a ver com aquele óleo essencial, quais são os planetas, quais são os números, né, da numerologia, quais são os animais, porque ela tem também essa coisa de associar os óleos essenciais a determinados animais totêmicos, e quais são os elementos, né, de fogo, ar, terra, enfim, éter e tal, que o óleo essencial se associa. E depois ela vai trazer a afirmação energética daquele óleo, por exemplo assim, a lavanda diz que sou saudável. É quase como se ela antropomorfizasse o óleo essencial para dizer o que ele diz, certo? Quais são as pedras complementares que potencializam a ação daquele óleo essencial? Quais são as essências florais? Ela trabalha principalmente com Bach, que potencializam aquele óleo essencial. Depois ela tem uma pequena parte sobre botânica, os componentes químicos. E aí ela vai falar dos usos espirituais, dos usos mentais. E depois ela fala dos usos físicos. Então veja que ela divide a terapêutica entre a parte espiritual, que aquele óleo mexe, a parte mental, que seria o mental emocional, e a parte física. Então ela traz alguma coisa sobre o orgânico. E depois ela vai falar sobre as propriedades terapêuticas, que são as propriedades farmacológicas, e uma orientação divina, que seria como se fosse assim, uma espécie de última dica, que ela traz sobre esse óleo essencial, além de às vezes colocar algumas curiosidades também sobre até a história da planta, o uso, essas coisas todas. Isso para as pranchas, né, dos óleos essenciais. Lá para o final do livro, a Margaret Ann, ela tem alguns anexos, que são alguns apêndices, que são bem interessantes. Por exemplo, no apêndice A, ela vai falar sobre receitas de aromaterapia para usos específicos. Então, ela pega alguns desconfortos, algumas afecções e dá aqui uma receita, dá um blend, né, dá uma sinergia. Então, por exemplo, redução do estresse e alívio de desconforto muscular. Então, tá aqui
A bergamota para fazer o quê? Quantas gotas? A camomila para fazer o quê? Quantas gotas? E isso ela vai algumas páginas. Depois, ela tem no apêndice B um guia dos remédios florais do sistema de Bach. E aqui ela pega as 38 essências de Bach, divididas por aqueles grupos, né? Grupo do medo, grupo da incerteza, essa coisa toda, e vai falar sobre esses florais. Porque lá nas pranchas ela já associou florais com óleos essenciais, então ela traz um pouquinho aqui sobre cada floral. Depois, continuando, avançando aqui na leitura, ela vem para o apêndice C, em que ela vai falar sobre as pedras preciosas, porque ela lá na frente também já associou óleos essenciais com pedras. Então ela diz que tipo de pedra que você usa para aquele tipo de objetivo que você quer. Então, por exemplo, objetivo de proteção, quais são as pedras? Objetivo de tudo está bem, quais são as pedras? Então, sabendo essas pedras, você pode usá-las junto com os óleos essenciais que ela indicou no início, para você potencializar a ação daquele óleo ou daquela pedra. Depois, ela vem aqui com um guia de referência fácil para óleos associados em relação a mestres ascensionados e outras espécies angélicas. Então, ela vai dizer, por exemplo, Arcanjo Gabriel, quando que você invoca o Arcanjo Gabriel e com qual óleo essencial? Arcanjo Camael, quando que você invoca ele e com qual óleo essencial? Então, tem essa coisa aqui que é interessante também. Depois ela faz a mesma história para os signos, a mesma história para os planetas e asteroides, e depois ela ainda vem com um guia de óleos essenciais e profissões. Tipo assim, qual que é o óleo do advogado? Qual que é o óleo do agente de viagem? Aí, mãe, vou mandar para você, ó, mãe, os dos seus óleos são gengibre, lavanda e manjerona. Bom, interessante, né? Sei lá. Depois ela vai trazer os óleos que são para cada um dos chakras. E aí ela traz uma lista de quais óleos que você usa para determinadas afecções físicas, né? Mas isso aqui tudo quanto é livro tem, o da Deborah Edson não tem, por exemplo, né? Usos espirituais, veja que para usos espirituais ela traz uns negócios bem esquisitos aqui, olha só. Ela coloca assim, ó, usos espirituais, Atlântida. E aí ela coloca uma lista de óleos essenciais. Vocês conseguem imaginar? O que é o uso espiritual Atlântida? É para eu ir lá e falar com os atlantinos? Enfim, tá aqui. E aí depois ela fala também uma lista de óleos essenciais com os animais totêmicos, né? Enfim, legal, né? Eu acho bacana. E aí ela vai trazer também mais uma lista de óleo essencial para outras questões também físicas, orgânicas. Ela traz uma listona bem grande disso aqui, que óleo que você usa para quê, né? E deixa eu ver como é que ela termina o livro. Ela termina daí só com a bibliografia. Então eu penso assim, entre os dois livros, esse aqui é pro povo que é tarado por medicina tradicional chinesa. E esse aqui é para todo o resto. Mas, como eu tenho um carinho todo especial pelo livro da Deborah Edson, que eu li inclusive em francês, eu li a tradução do inglês em francês, que se chama La Guérison Vibratoire. E foi assim que eu li o livro da Deborah Edson. E eu amo tanto as coisas que a Deborah Edson fala sobre as chaves energéticas dos óleos essenciais, que mesmo eu não entendendo patavina de medicina tradicional chinesa, eu continuo amando o livro da Deborah Edson. Mas eu acho que o livro da Margaret Ann Lambo é muito mais livro. Porque assim, ele é muito mais abrangente, ele tem muito mais informações, ele é mais democrático, porque você não precisa só entender de medicina tradicional chinesa. Eu acho que para as pessoas que não são especialistas nessa racionalidade médica da MTC, farão um uso muito mais ampliado do livro da Margaret Ann Lambo, em que pese para o povo da farmacologia, das evidências científicas, achar que tudo isso aqui é coisa do além do aquém. E é mesmo, né? Enfim, zero ciência, ok? Zero ciência. Isso aqui faz parte das curas espirituais. Acredite quem quiser, pague quem quiser, só não transforme isso em política pública de saúde, porque daí querer impor as nossas crenças a um sistema público de saúde é sacanagem, né? Bom, enfim, são dois livros muito bons, mas eu acho que o da Margaret Ann é mais democrático e esse pro povo que é tarado por MTC é um livro imprescindível, tá bom? Gostou, Rafael? Espero que sim. Beijo, até mais.